Alô, alô! Hoje eu recebi a pergunta lá no Instagram dos usos do durch. Durch, que é a preposição que significa através. Eu recebi essa mensagem hoje, não sei por quê. Falei, vou fazer essa aula hoje mesmo. E é isso que eu vim fazer aqui com vocês hoje. Hoje é a nossa quarta-feira. A gente vai fazer uma aula sobre uma preposição do alemão chamada durch. Atenção para a pronúncia. O D e o R tem som de du. O R quase que vira um Azinho, du. E o CH tem o som do CH do ir, abrindo um pouquinho os dentes, né? Por isso que fica durch. Que significa, então, através. Essa aula é uma aula do nível A1, A2, mas o último exemplo que eu vou dar, ele corresponde ao B1, tá? Então, se você é iniciante, vale a pena. Se você já é intermediário, vale a pena também para você ver aí o último exemplo que se refere ao nível B1. Quais são as funções do durch? Quando é que a gente usa essa preposição? A primeira função do durch, tá? É significar através mesmo. A gente vai usar para falar de quando a gente está atravessando um lugar fechado. Por exemplo, quando você atravessa um portão, né? Na Alemanha tem muitos portões, tipo o portão de Brandemburgo, em Berlim, das Brandenburger Tor. E quando você passa pelo portão, você vai usar eu vou através do portão. Você vai dizer eu vou através do portão. Então, passar pelo portão é ir através do portão. E é atravessar só um lugar fechado, um lugar que tem tampa, tá? Porque a ideia é através, tem que ter tampa o lugar. Porque se não tiver tampa, se não for fechado, eu vou usar outras preposições. Por exemplo, se você estiver falando da rua, né? Eu atravesso a rua, você não vai usar o durch, você vai usar o über. Ich gehe über die Straße. Esse é só um exemplo à parte aqui para você entender o que eu estou dizendo. A rua não é fechada, por isso você não vai usar o durch. Mas aqui, no caso do portão, sim. Então é por isso que eu digo ich gehe durch das Tor. Ich gehe durch das Tor, que significa eu atravesso o portão. Eu passo através do portão. Eu vou através do portão. Ich gehe durch das Tor. O que mais que eu posso atravessar? Eu posso atravessar, por exemplo, a estação central. Na Alemanha, muito comum, né? Um dos lugares mais importantes de uma cidade na Alemanha é sempre a estação central. A estação central de trens. Afinal, na Alemanha, o transporte talvez mais importante aí entre cidades, entre estados, é o trem. Normalmente as estações centrais têm uma porta na frente e uma porta atrás, né? Quando a estação central é um pouquinho maior. Então, se você quiser passar de uma porta para outra, você vai atravessar a estação central. E é por isso que você diz, por exemplo, geht durch den Hauptbahnhof. Geht durch den Hauptbahnhof. Ele passa através da estação central. O durch perde sempre acusativo. Se você ainda não viu o acusativo, não se preocupe, mas se você já viu, então se atente a isso, né? O acusativo de das é das mesmo, por isso que eu digo durch das Tor. O acusativo de der Hauptbahnhof, que é uma palavra masculina, é den, por isso que fica durch den Hauptbahnhof. E eu trouxe um exemplo diferente aqui, que é ele assovia através dos dentes, né? Pfeifen vai significar assoviar. E por que esse através é durch? Porque a ideia, né, é um espaço fechado e o ar passa através dos dentes. Então, por mais que não seja uma coisa assim, visualmente tem essa ideia de local, dá para entender também a lógica por trás aqui dessa frase, né? É pfeift durch die Zähne. Ele assovia através dos dentes. Muito bem. Para que mais que pode servir o durch? O durch pode servir para quando você vai para algum lugar e fica andando em diversas direções. Como que você faz isso? Normalmente quando você está indo caminhar, né? Ou você está indo passear. Por exemplo, você vai passear no parque, você vai passear na floresta, você vai falar, eu vou passear através do parque. É estranho isso pra gente em português, mas em alemão é assim. Não tenta ficar assim, não faz a menor lógica. Preposições não tem mesmo lógica. É uso, você tem que entender como é que funciona. Então, quando você vai passear em algum lugar, ficar andando em diversas direções, você pode dizer durch. Por exemplo, wir machen einen Spaziergang durch den Park. Ou seja, nós fazemos um passeio, nós, machen, fazer, wir machen,
einen Spaziergang, passeio, einen Spaziergang durch den Park, pelo parque, né? Esse durch aqui eu posso até traduzir como pelo em português, que teria mais sentido. Eu posso dizer a mesma coisa pela cidade, durch die Stadt, pela floresta, durch den Wald, e assim sucessivamente, percebeu? É uma função aqui um pouquinho diferente daquela outra que a gente já tinha visto. Além disso, a gente pode dizer de que modo algo foi feito com o durch. A gente também... qual preposição que a gente usaria isso para em português? Bom, vamos fazer o nosso exemplo e aí você vai perceber. Eu posso dizer de que modo algo foi feito. Por exemplo, ich lernte dich durch einen Zufall kennen. Ich lernte dich durch einen Zufall kennen. Kennenlernen significa ficar conhecendo. Kennenlernen é um verbo separável, tá? Então é por isso que o kennen tá lá no final. Mas se você for procurar no dicionário, você tem que procurar o kennen junto com o lernte. Kennenlernen significa ficar conhecendo. Então, ich lernte kennen significa eu fiquei conhecendo. Dich, você. Então, eu fiquei te conhecendo, eu fiquei conhecendo você durch einen Zufall, através de uma coincidência, através de um Zufall, a gente chama de coincidência, de casualidade, através de uma casualidade, né? De uma coincidência, de uma casualidade. Então, eu te conheci através de uma casualidade, por uma casualidade. Aqui, de novo, a gente poderia traduzir esse durch por em português, né? Eu passeio pelo parque, eu te conheci por uma casualidade. Mas a ideia aqui é, por que meio isso aconteceu? Por que meio, né? A ideia realmente é meio. De que modo isso aconteceu? Me aconteceu por uma casualidade. Então, eu durch, indicando de que modo algo aconteceu. Esse último exemplo também já é um pouquinho mais complicado, né? E por último, eu queria dar um exemplo do nível mais alto, do nível B1, tá? Então, se você tá no básico, não se preocupe em relação a isso. Mas, bom, se você já sabe a voz passiva, né? O durch, ele pode ser o agente da passiva. Por exemplo, aqui eu tenho Der Patient wurde gerettet. Der Patient wurde gerettet. Essa frase significa, ao pé da letra, Der Patient wurde gerettet, o paciente foi salvo, né? Retten é salvar, no sentido de resgatar, de socorrer. Então, o paciente foi socorrido, o paciente foi salvo, o paciente foi resgatado. Wurde gerettet. Se você ainda não sabe o que é wurde gerettet, não se preocupe. Mas wurde, nesse caso, é o foi, o gerettet, tratado, socorrido, resgatado. Então, o paciente foi resgatado. E aí, eu tenho o durch aqui nessa frase para dizer de que modo ele foi resgatado. Quem que fez, como que ele foi resgatado, né? E vai ser durch eine Notoperation, através de uma operação de emergência. Not é emergência, Operation, operação. Então, através de uma operação de emergência. O paciente foi resgatado através de uma operação de emergência. Então, quando eu tenho uma voz passiva, de novo, se você não conhece o que é voz passiva, não se preocupe. Mas quando a gente tem uma voz passiva, às vezes o agente da passiva, ou seja, quem fez aquela ação, não é um ser humano, né? Uma coisa é falar, o paciente foi operado pelo médico, foi o médico que operou o paciente, ele é o agente, quem fez aquela ação. Nesse caso, em alemão, a preposição seria von. Mas, aqui, eu não estou falando de quem fez a ação, eu estou falando da ação em si, que é uma operação, né? Uma operação é uma ação feita. E é por isso que eu uso durch. De novo, não se preocupe se você chegou até aqui e não entendeu nada desse exemplo 4. Nesse exemplo 4, você tem que ter mais informações, além, né, dessas que eu dei na aula, para você aprender. Mas, para você entender, desculpa, mas principalmente os exemplos 1 e 2 são aí também já para quem está no básico, já dá para entender. O durch, no sentido de atravessar alguma coisa fechada, alguma coisa que tem tampa, né? Atravessar um portão, ich gehe durch das Tor, ou quando você está fazendo um passeio, né? E está andando igual barata tonta, né? De um lado para o outro e tal, eu também posso usar o durch, como passear pelo parque, durch den Park, passear pela cidade, durch die Stadt. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto! Tschüss!